Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui a essa sequência de videoaulas. Eu sou Adílio Farias e nós estamos numa sequência de videoaula para alguns colegas que pediram e para você que está iniciando os seus estudos em banco de dados. Eu sou estudante de Tecnologia e Segurança da Informação e este curso ele abrange diversas áreas da tecnologia da informação e uma delas é o desenvolvimento de banco de dados. Então, como eu passei o semestre passado por esta matéria de banco de dados, tem alguns colegas da faculdade que estão pedindo o ajuda desde a instalação até a criação, a geração e a implementação do banco de dados em si. E para isso a gente está utilizando duas ferramentas específicas. É o MySQL, tá? Que é o banco do SGBD em si. E aqui a gente tem a ferramenta de design, que é o MySQL Workbench. E a gente está utilizando uma outra ferramenta, que é o BR Modelo. Tá? É um software é um software de relacionamento brasileiro e para poder fazer um modelo conceitual e até um modelo lógico. Existe uma integração, existe a possibilidade de você fazer a importação desse modelo para dentro do MySQL Workbench. Mas eu não aconselho você fazer isso, porque às vezes dá erro no script, fica dando erro e o seu banco de dados pode não querer funcionar lá. Inclusive, é uma coisa mais particular. Faça aqui, exporte a sua imagem, faça o seu trabalho, o seu projeto, e depois você conceitua também lá no MySQL Workbench, tá ok? Então, vamos dando continuidade aqui. Se vocês quiserem assistir os outros dois vídeos, vai estar disponível no link, tá? Eu não vou colocar aqui na imagem, como muita gente faz, eu vou colocar embaixo. E para vocês terem acesso ao primeiro vídeo da instalação e o segundo vídeo que tem a introdução dessas duas ferramentas para vocês e falando sobre as principais ferramentas disponíveis. Então, dando continuidade aqui à ferramenta disponível, aqui a gente tem as ferramentas padrão e aqui a gente tem um esquema conceitual, um esquema lógico, ajuda ali que é muito pouco, e aqui tem as ferramentas. Neste caso aqui, essa ferramenta verdinha aqui, quadradinha, é a entidade. Essa aqui é o relacionamento. Esse aqui é o relacionamento de associação. Aqui a gente tem a especialização, que é uma coisa que não entra muito quando você está iniciando o banco de dados. Aqui você tem um atributo, tá? Que é importante você saber. Que no caso, esse atributo, nós temos pelo menos, vários tipos de atributos, tá? Mas aqui, você tem esse atributo aqui, você tem esse atributo identificador. O que é o atributo identificador? Partindo do princípio da última aula, o atributo identificador aqui da entidade cliente ou da tabela cliente é o CPF, tá? Então, baseado nesse modelo aqui, ó, o atributo identificador dessa nossa entidade aqui, ó, eleições, o atributo identificador dela é esse atributo aqui, ó, tá? ID eleições, tá? Então é esse atributo aqui, ele está partindo daqui. Como está meio complicado de ver, vamos dizer assim, partido do candidato. Esse aqui é o atributo identificador, é como ele fica, ID sigla, tá? Como ele fica aqui no BR modelo. E outra coisa que vocês têm que perceber, pessoal, é que quando você tem uma tabela, quando você tem um banco de dados, geralmente você vai ter uma tabela, ou duas, ou uma entidade, ou duas, como vocês queiram chamar, que ela vai se relacionar com quase todas ou todas as outras tabelas. Tem algumas que se relacionam com uma ou outra. Então, quando você identifica essa tabela, como essa minha aqui, ó, que é o próprio candidato, ele tem que ficar no centro para poder facilitar a distribuição das ramificações, tá ok? Então, identifique essa tabela no seu trabalho e não a coloque aqui nas margens ou nos cantos. Coloque-a no meio. As duas principais aqui, minha, ó, campanha e candidato, olha a quantidade de relacionamento que tem essa tabela candidatos, tá? Então, o atributo identificador aqui da tabela cliente é o CPF, tá?
Então, provavelmente, a tabela que vai pegar mais relacionamentos aqui é a tabela... Aqui são basicamente todas iguais, tá? O cliente, o fornecedor, o cliente com caixa serão os que vão mais se relacionar. O funcionário também, além do produto que vai ter uma boa relação, porque o produto ele vai se relacionar tanto com o cliente, quanto com o fornecedor, quanto com o estoque, e, enfim. Aí vocês já vão entendendo como é que funciona, tá? Então, fazendo o modelo lógico aqui, nós temos um modelo conceitual aqui. Aqui vocês têm a mesma aba de ferramentas que vocês têm aqui do lado, tá, pessoal? Tá vendo? Criar. Aqui, ó, cancelar. Vocês têm entidade, o relacionamento, tá vendo? A entidade associada e todos os outros. Tá vendo que essas aqui estão indisponíveis, porque essas aqui só podem ser acessadas a partir do momento que você já tem pelo menos 2 entidades. Então, primeiro vamos criar a nossa própria primeira entidade. Você clica lá e você clica aqui dentro. Quando você clica aqui dentro, te abre o canto, te abre aqui, ó, o nome dela, no caso aqui é o nome da informação do modelo conceitual, tá? Conceitual. E vários outros atributos. Clicando 2 vezes aqui, ó, você vê que já começa outra coisa. A entidade 1, tá ali o nome, tá? Entidade 1, observação, tá? A espessura, aliás, à esquerda, R1 tal, esses aqui são informações de localização, pessoal, ó, presta atenção. Se você mudar aqui, essas informações aqui, acima, largura, altura, essa informação de espessura e acima aqui, elas vão mudando, tá vendo? Olha lá, aqui, ó, vão mudando, tá? Então, basicamente, você tem que saber aqui, o nome que você tem que mudar, o autorrelacionar. Isso aqui, às vezes, está marcado como sim, às vezes está marcado como não. Isso aqui é autorrelacional, não há conceito, tá? Você tem que relacionar o seu modelo em si. Então, aqui vamos colocar o cliente aqui. Cliente, tá? A entidade cliente. Clicou ali, ela fica como cliente. Vamos ver aqui. Autorrelacionar, não. Esquema, não. Então, fazendo isso, primeiramente, você vai criar todas as suas entidades aqui e nomear elas. Vou pausar e fazer isso para a gente dar continuidade depois. Ok, pessoal? Dando continuidade aqui, já estou voltando um pouco atrasado devido a algumas complicações aqui. Vamos continuando. Uma coisa que eu quero passar para vocês é o seguinte. Infelizmente, o BR Modelo ele não é um programa totalmente estável. Como vocês viram, ele não é um instalável, ele é só um executável, um programa portátil. Então, o que você vai fazer? Sempre que você fizer uma etapa, você terminar uma etapa importante do seu trabalho, você salva ele e o indicado é que você vá salvando com nomes diferentes. Por exemplo, essa etapa aqui está salva. Eu criei as entidades e nomeei as entidades. Então, o que é interessante você salvar, aqui está como conceitual 2, então é interessante você salvar numerando as etapas. Então, aqui, a partir do momento que eu salvei ele com o número 3, ó, vocês viram aqui, salvei com o número 3, as alterações que eu fizer agora, elas vão ser alteradas neste documento aqui, e não nesse daqui. Então, sempre você vai ter um backup, no caso de você fizer alguma alteração nesse documento atual aqui, no mais recente. Se você estragar esse documento, você terá o backup do anterior, porque você salvou ele com outro nome. Então, é importante vocês tomarem cuidado com isso. Quando você terminar uma outra etapa, que você concluiu aquela etapa seguinte, então você salva ele em cima desse modelo atual, e aí você salva ele com uma nova numeração para uma nova etapa, e assim sucessivamente, tá? Então, aqui, criadas as entidades, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai gerar os atributos. Verifique aqui o seguinte, que você identificou as suas entidades no modo conceitual, nesse modelo conceitual aqui, na forma de tabela, e o passo seguinte foi identificar os atributos. Então, o mesmo
padrão tem que ser seguido neste modelo conceitual de dados, no modelo entidade. Você fez as entidades, nomeou, e agora você vai fazer os atributos dele. E você começa pelo atributo identificador. O atributo identificador. Como vocês podem ver aqui, pessoal, e está até errado, podem ver aqui, ó, eu coloquei a entidade cliente e caixa mais aqui ao centro, porque elas vão se relacionar mais. Então, vamos lá, colocar o atributo aqui. Como eu falei, tem vários tipos de atributos, mas num banco de dados que você está aprendendo, primeiro comece com um atributo identificador e com um atributo simples, tá? Tem o atributo de composto. O que é um atributo composto, para você entender melhor? Um atributo composto é quando você tem um atributo telefone, e aí você quer ramificar aquele atributo. Ou seja, você tem o atributo telefone, e no atributo telefone você tem telefone celular e telefone fixo. Então, além do atributo, tem no mínimo duas ramificações, gerando um atributo composto. Então, por isso que você trabalha com atributos compostos, mas não é uma forma complicada de você trabalhar. O interessante é que quando você está iniciando é que você, ao invés de ter um atributo composto, gere outro atributo. Por exemplo, telefone, ou então define os atributos, telefone celular e telefone fixo. Bote dois atributos separados, ao invés de você ter um atributo e um atributo composto. Por exemplo, o atributo composto ele vai ser dessa forma aqui, ó. Preste atenção. Vai ser assim. E ele nem gera, aliás, ele nem está gerando, porque assim, ó. Aqui, ó. Você tem o atributo telefone e aqui você tem fixo e celular. Então, o que acontece com isso quando você vai gerar o seu modelo conceitual? Isto aqui se transforma em uma outra entidade e acaba ficando ruim para você. Uma coisa interessante aqui no BR Modelo, para você que está aprendendo, é que, preste atenção aqui, ó, desfazer, Ctrl Z, não é adequado, porque quando você desfaz o Ctrl Z, aqui, vamos desfazer aqui. Se você clicar no Ctrl Z, na maioria das vezes, ele apaga tudo que você fez. Isso é alguns erros do tempo, por isso que é bom você ir salvando, tá? Então, clique ali em cima, que às vezes é mais seguro você clicar ali em cima, tá? Então, vamos fazer aqui o atributo, tá? Então, você clica aqui no atributo composto e, da mesma forma que a entidade, lá em cima está o nome dele. Então, você aqui vem CPF. Aqui embaixo, ó, aqui você ignora, como eu te falei, a mesma coisa da entidade, esquerda, lado, altura e tal. Identificador, aqui como ele já está dizendo que é sim, ele já identifica. Opcional? Não, não é opcional. Composto? Não, não é composto. Multivalorado? Não, não é multivalorado. Essa é a questão de multivalorado, é uma coisa mais complexa. Você tem que ter a teoria para isso aí, tá, pessoal? Então, eu não vou entrar nesse mérito, não. Se você quer saber mais, aí você estuda, porque você vai saber o que é multivalorado e o que não é. Multivalorado, você já sabe que tem vários valores. O CPF não pode ser multivalorado. Ele é um valor único. Então, o CPF você já sabe que não é multivalorado, tá? Então, a forma de você atribuir, colocar os atributos aqui. Clica lá no atributo e clica aqui, tá? Então, o próximo atributo vai ser nome. Eu vou colocar como outro só de uma entidade, tá? Nome. E da mesma forma, essa questão de cardinalidade máxima e mínima aqui, tipo opcional, você ignora nesta etapa, tá? Então, o outro nome do cliente é o endereço. Aqui. Sempre clique, porque senão você muda o nome da entidade, não... Aqui eu aconselho, pessoal, vocês não usarem acento, nem cedilha, nem nada, porque aqui você já pode transformar esse modelo conceitual no seu modelo lógico. Então, banco de dados, de certa forma, é uma programação, tá? Então, não use acentos, nem cedilhas.
para não complicar o seu projeto. Então, nós temos nome, endereço e telefone. Tá? Vamos botar o telefone dele aqui. Tá? Telefone. Ok. Temos uma entidade e seus atributos, tá? Quando você mexe no BR modelo aqui, você tem que tomar cuidado para quando você vai mexer. Porque o que acontece? Quando você mexe na entidade, você mexe e você faz uma bagunça aqui. Então, para você mudar ou para você mexer nos seus atributos aqui, o interessante é mexa na entidade, ó, tá vendo? Mexa. Aqui você mexe nela toda. Você leva todos. Então, se você não quer que ele fique para cá, você tem como mexer aqui, ó. Tá vendo? Traz para cá. Vai trazendo aqui. E aí ele vai arrumando para você. Tá? Então aqui você arruma assim. Arruma aqui. Aqui. E aqui. Na medida que você vai mexendo, os espaços vão se comprimindo. Aí é interessante que você já tenha uma ideia de tamanho de espaço para isso. Tá? Você fazer a sua modelagem direitinho. Pronto, aqui. Eu vou pausar o vídeo e vou tentar terminar as outras coisas e eu volto com esta modelagem aqui no final para a gente entender como é que ela fica com as entidades de relacionamento, ok? Ok, pessoal, continuando aqui, nós já temos as nossas entidades, todas com seus atributos, e ainda não salvei. Então, o passo que você tem aqui é, você salva aqui no disquete cima normal, você pode salvar, ele salvou em cima do trade. Agora que você vai fazer uma nova mudança, você deixa o trade de lado, tá? E você salva com o número 4 agora. Porque o BR modelo, como eu falei, ele é instável, tá, pessoal? Então, é melhor você manter um backup, você manter a atualização. Então, você passa horas e horas trabalhando, para quem está iniciando, para quem está aprendendo, e aí você perde seu trabalho. Então, eu vou dar início só como é que você relaciona isso nesse vídeo e darei continuidade em um próximo vídeo para vocês. Então, uma coisa interessante que você tem que observar aqui no BR Modelo, para que você vai usar isso? É porque o professor de faculdade pede isso mesmo, tá? Que você use uma ferramenta de modelagem para você conhecer, para saber como é que funciona. Mas se você está querendo montar um banco de dados rápido, você nem é preciso modelar aqui. Você modela direto no MySQL Workbench. Quando você quer mexer uma entidade, os atributos de um lugar para outro, por exemplo, eu quero mexer essa entidade para cá. Quando você já arrumou os seus atributos direitinho, se você mexer sua entidade, bagunça tudo, tá? Então você seleciona assim, tá? Porque vai selecionar a entidade dos atributos. E mexa devagar. Ó, mexa devagar. Tá? Aí ela vem, ó, arrumadinho. Agora, se você mexer bruscamente, é bem capaz de você perder o que você arrumou e não arrumar mais. Então, fica a dica aí. O relacionamento entre as entidades nessa ferramenta, ele é representado por esse losango aqui, tá, pessoal? Então, você cria aqui o relacionamento, tá? E aqui você faz a relação com essas relações aqui. Eu vou dizer para vocês como é que se cria aqui, tá? Aqui, ó. Aqui você pode... Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa entidade e criar aqui. Você pode encurtar esse relacionamento aqui, tá, pessoal?
Essa é a relação que você coloca no meio e esse é a ferramenta de ligar objetos, tá? Ligar objetos. E aqui você vai definir as cardinalidades, tá? Nessas extremidades. Você clica aqui e você edita aqui do lado, ó. Tá vendo? Cardinalidade. Então, como é que se fica? Você parte assim, ó. Você parte o seguinte. É até um pouco complicado mexer aqui, porque às vezes você não tem a ideia de qual que é o quem. Tá? Mas ele trabalha de mínima e máxima, que eu não gosto desse tipo de cardinalidade. Tá? Você tem que trabalhar com mínimo e com máximo, mas o mínimo e máximo dos dois lados é ruim. Então, geralmente um indica aqui o mínimo e outro indica o máximo. Mas aqui, ó, por exemplo, ó, neste lado aqui, ó, um cliente, por exemplo, um cliente, aqui, ó, você escolhe aqui as cardinalidades. Ó. Neste caso, um cliente é atendido por um funcionário. Aí você pergunta, um cliente é atendido por um funcionário? Não, um cliente pode ser atendido por um ou mais funcionários, mas o padrão é que um funcionário te atenda. Então, um cliente é atendido por um funcionário. Então, você bota um, é, a cardinalidade vai para o outro lado. Vamos ver aqui. Um funcionário, aqui do outro lado, atende N clientes, tá? Você tem que clicar aqui dentro, aqui você tem a opção. Então, um funcionário atende N clientes. Porque a ideia que você tem, pessoal, é que o relacionamento parta daqui para lá. Só que o BR Modelo ele trabalha um pouquinho diferente. Ele trabalha assim, ó. Desse lado aqui, você pega a identidade do cliente. Um cliente atende. Um cliente atende. Então fica desse jeito aqui, ó. Um cliente atende N funcionários. Então vamos colocar aqui um para N, tá? N funcionários. E um funcionário atende N clientes. Então vai ficar um relacionamento de 1 para N, de 1 para N, dos dois lados, tá? Essa é a relação. 1 para N, porque um funcionário atende N clientes. E um cliente é atendido por N funcionários. Entendeu? Vamos só colocar aqui, ó. Essa relação aqui nessa outra relação aqui, ó. Vamos colocar a relação aqui. Vamos ligar o objeto daqui para cá. E daqui para cá. Então fica mais ou menos assim. Bem, vocês têm que aprender a trabalhar melhor essa questão aqui de mexer com a ferramenta e tal, para vocês aprenderem. No meu caso, ele está bem bagunçado, porque estão muito juntos aqui as entidades, tá? Por isso que está ficando assim. Mas a ideia é que ele fique um pouco mais bonitinho. Porque quando você vai mexendo, vai ficando estranho, tá? Então, vamos deixar ele por aqui mesmo. Vamos mexer esse atributo aqui para cima, que aí desafoga bastante. Então, ó, vamos ver aqui, ó. No caso aqui a gente pode mexer. Um cliente é atendido num caixa. Um caixa atende N cliente. Então, um relacionamento vai ficar o seguinte: 1 para 1, lá é de 1 para 1, aqui é de 1 para 1. E um caixa atende N clientes. Então, aqui, um cliente é atendido por um caixa e um caixa atende N clientes. Então, aqui vocês botam de 1 para N. Vocês colocam de 1 para N. Tá? E, como eu falei, pessoal, às vezes fica até complicado de você entender isso aqui,
mas no meu trabalho eu ganhei nota máxima na faculdade. Às vezes até a gente faz errado, porque já tem um tempo que eu faço. Então, observem só. As entidades, os seus atributos são substantivos e agora você coloca a relação. Ó, um caixa atende. Aí você tem que colocar a relação aqui dentro. A relação sempre é um verbo, tá? Então, atende, tá? Como eu falei, o vídeo para não ficar muito grande, e você já sabe como é que mexe aqui, eu vou salvar o meu projeto e vou terminar ele offline, e aí depois na próxima aula a gente já vem com ele concluso e para dar continuidade à conversão e o trabalhando já dentro do Microsoft, do MySQL Workbench. Então até outra hora. Por hoje eu vou encerrar por aqui. Até mais.